Novos casos da varíola dos macacos foram confirmados no Brasil. Os números chegam a 70. Quero falar agora com Pedro Monenberger mais uma vez. Pedro, novamente uma boa noite para você. Eu queria que você atualizasse para a gente esses dados. Afinal de contas, a saúde está em primeiro lugar e são muitos os casos também que começaram a ser notificados em todo o país. Pedro. Pois é, viu, Elias? Casos que vêm crescendo, consideravelmente nesses últimos dias. Uma boa noite para você novamente, para quem nos acompanha. Olha, Elias, segundo o Ministério da Saúde, dados atualizados recentemente pelo Ministério, são 76 casos ao todo agora aqui no nosso país da varíola dos macacos, casos já confirmados. A maioria no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Minas Gerais já tem 3 confirmações. Eu vou detalhar esses números para o nosso telespectador também, Elias, para que ele possa ter acesso a essas informações. Olha, são 76 casos em todo o país. Nós temos 2 casos aqui em Minas Gerais computados já pelo Ministério da Saúde, um no Rio Grande do Norte, um no Distrito Federal, além de 2 no Rio Grande do Sul e também no Ceará, e 16 no Rio de Janeiro e 52 em São Paulo. Então, o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles concentram os 2 estados, a maioria dos casos já confirmados. Olha, hoje o governo de Minas também confirmou mais 2 infecções pelo vírus do Monkeypox, que causa a varíola dos macacos. Então, são 3 confirmações ao todo agora aqui em Minas Gerais, viu, Elias? Os 3 pacientes são pessoas moradores aqui de Belo Horizonte. Nós já tínhamos uma confirmação, na verdade, na última semana, e agora com essas 2 chegamos a 3 casos. E aí o detalhe é o seguinte, algo muito relevante, Elias, para essas confirmações, é que aquele primeiro caso era de uma pessoa que foi para a Europa e contraiu o vírus no continente europeu. Quando voltou ao Brasil, teve o diagnóstico. Já esses outros 2 casos confirmados, eles são de pessoas que contraíram o vírus aqui mesmo no Brasil. Elas viajaram para São Paulo na última semana do mês passado e quando voltaram para Minas Gerais, voltaram com a infecção, com sintomas, fizeram aí o teste e deram positivo para a varíola dos macacos. Algo bastante relevante, Elias, porque agora, além dos casos importados, aqueles que vêm de outros países, nós estamos falando de uma transmissão comunitária, ou seja, dentro do próprio Brasil já há uma circulação do vírus. Bom, é uma circulação ainda pequena, já que esses casos as pessoas estão fazendo isolamento, estão se cuidando, e segundo o governo de Minas, todos os 3 pacientes que confirmaram essa doença estão bem, estão em isolamento, os contatos foram monitorados e nenhum apresentou sintomas ou também testou positivo para a doença, para a varíola dos macacos. Então, Elias, vale destacar que é uma doença que é transmitida pelo contato com secreções, com gotículas também no ar, e por isso os cuidados preventivos são praticamente os mesmos contra a Covid. Mas felizmente esse é um vírus que é menos transmissível que o coronavírus e não tem crescido tão expressivamente como foi no caso da pandemia, Elias. Sem dúvidas, Pedro. É curioso a gente analisar esse fato justamente porque se fosse aí, na época quando o Covid-19, a Covid chegou ao Brasil, os casos eles dispararam. Foi um seguido do outro e de repente foi um caso, de repente 50, 100, 300, 400, 500, enfim. Nós tivemos vários contágios neste período, neste processo, e é interessante perceber também como o vírus realmente do Monkeypox, ele realmente age de uma maneira totalmente diferente da Covid-19. Claro que ainda precisamos estudar muito sobre o assunto, ver como o vírus vai agindo agora também no país, já que essa transmissão comunitária já começou a acontecer. A gente espera que as pessoas se cuidem, usem muita máscara e também se protejam na medida do possível. Pedro, muito obrigado pelas informações.